uma atitude de confiança. A fé, para Paulo, é o princípio da gente ter uma vida baseada em obediência. E ele termina o versículo 5 dizendo, entre os gentios, e no versículo 6 ele vai continuar, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Destacando, né, que a partir do momento em que Cristo estabelece a nova aliança, todos têm acesso a Deus, inclusive os gentios. E Paulo, inclusive, a gente vê lá em Atos que quando ele é chamado para ser apóstolo, ele é chamado para ser apóstolo principalmente aos gentios. Então ele vai destacar aqui sobre os gentios, inclusive é um dos versículos que a gente tem base para afirmar que na igreja de Roma tinha sim a presença de gentios. E nesse versículo ele também vai citar a palavra chamado, né, que é a mesma palavra que ele utiliza lá no versículo 1, só que tem algumas diferenças, porque no versículo 1 ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo. Aqui, quando ele fala para os irmãos em Roma, quando ele está falando para a gente também, ele quer dizer chamado no sentido chamado para servir a Cristo, chamado para pertencer a Cristo, né? E outra diferença é que a forma como isso aconteceu, Paulo, ele recebeu o chamado dele para ser apóstolo diretamente de Cristo, né? Literalmente, Cristo ele se revelou para Paulo ali e chamou ele para ser apóstolo. Agora, com a gente, como é que acontece esse chamado, né? Através do testemunho sobre Jesus, através da pregação do Evangelho. É assim que acontece o chamado do cristão. E aí, no versículo 7, ele vai terminar a introdução. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Eu falei sobre isso lá na primeira aula, a gente viu que se a gente ler os versículos 1 e 7, a gente já tem uma estrutura bem coesa sobre uma apresentação, né? Sobre a estrutura de uma carta. Então, os versículos 1 e 7, eles seriam suficientes, né, para fazer essa introdução à carta. Só que Paulo, nesses 5 versículos que existem entre os versículos 1 e 7, ele vai dar bastante detalhe, né? Bastante sobre a base do que é o Evangelho, a base sobre o que ele vai falar ao longo do livro. Então, ele fala sobre fé e obediência, ele fala sobre Jesus, tanto segundo a carne como segundo o Espírito. Ele vai falar sobre a graça, sobre o chamado e etc. Então, só nesses primeiros versículos a gente já percebe como o livro de Romanos é extremamente rico, né, para a gente entender a mensagem de Cristo. Ele também vai falar, vai mencionar aqui amados de Deus, né? A gente percebe, né, como é um privilégio a gente aceitar o chamado de Cristo, porque lá em João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é realmente um privilégio, né, a gente ter esse chamado, a gente aceitar. A gente viu, né, que Paulo, ele considera um presente de Deus, até mesmo o apostolado dele, né, e ele é muito grato por isso. Ele também vai falar chamados para ser de santos. É interessante porque a palavra santo, ela costuma ser um pouco mal utilizada, né? Porque as pessoas associam santo a algo que está em um estágio de plena perfeição, né? Mas não necessariamente, porque a gente vê em várias passagens da Bíblia se referindo a todos os cristãos como santos, né? Então, santos vem de hagios, lá do grego, que significa colocados à parte, separados. Então, o cristão, ele é santo, sim, né? Então, a gente pode se considerar santo. Eu vou sair por aí dizendo que eu sou santo, então, eu sou um Guilherme, né? Também não é assim, né? Não precisa exagerar, mas sim, a gente é santo, sim, segundo a Bíblia. E ele finaliza, então, essa introdução com uma saudação. Ele vai falar graça e paz. E é interessante que graça, ela vem lá de charis, ou charis, não sei falar grego, mas era a saudação que os gregos utilizavam. E paz vem de shalom, que era a saudação que os judeus utilizavam. Então, é mais um dos versículos onde a gente vê a preocupação de Paulo em abranger ambos os públicos, né? Até porque a gente sabe, a gente viu que lá em Roma era constituída a igreja, tanto por judeus como gentios. E aí vamos para o versículo 8, vou ler do versículo 8 ao 10.
Primeiramente dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. É uma prática bem comum de Paulo ele fazer um elogio no começo das cartas. Vamos citar duas referências aqui. Lá em 1 Coríntios 1, do 4 ao 7, alguém pode ler? Outra referência lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 2 ao 5. Então a gente vê que é comum, né, nas cartas, Paulo ele fazer um elogio à igreja para quem ele está escrevendo. Ele reconhece, né, quais são as características que aquela igreja tem, né, que ele pode tirar algum fruto, que ele pode destacar, usar de exemplo. E outro padrão que a gente percebe também, inclusive a gente viu lá em 1 Tessalonicenses, é que ele costuma mencionar os irmãos na oração, inclusive aqueles da congregação que ele não visitou. Então, era uma prática bem comum de Paulo estar orando pelas congregações, né? Ele zelava bastante pela igreja. No versículo 8 também a gente vê Paulo dizendo que a fé dos romanos era reconhecida por todo o mundo. Provavelmente, nesse todo o mundo, Paulo estava se referindo a todo o Império Romano. Mas é interessante o caso da igreja de Roma, não só na igreja de Roma, mas a gente vê a igreja crescendo, se estabelecendo em um ambiente bem hostil, né? Porque Roma era um ambiente com muita pluralidade religiosa, muito paganismo, muitas dificuldades, né, que a igreja enfrentava para conseguir se estabelecer em Roma. Mesmo assim, a gente vê a igreja crescendo. E isso é uma concretização do que a gente vê lá em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então é interessante que a postura da igreja aqui em Roma não é de uma postura defensiva, né? A igreja ela não está simplesmente existindo em meio às trevas, pelo contrário, ela está avançando, ela está se expandindo, né? Então, essa postura da igreja de Roma, ela serve de exemplo para todas as outras igrejas, ela serve de exemplo para a gente. A igreja ela consegue sim, pela graça de Deus, ela consegue continuar se expandindo, independente de como está o ambiente, né? E vamos continuar lá no versículo 11 ao 13. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ter ir convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então, Paulo, aqui, uma tradução mais apropriada aqui, para confirmar que ele cita, poderia ser reforçar ou fortificar, né? Fica mais fácil de entender. Então, Paulo ele cita aqui sobre repartir os dons com os irmãos, né?
Então, que dons são esses que ele está falando? Não são dons miraculosos. Aqui, se a gente vê no original, que ele está se referindo com a palavra dom, ela vem de carisma, que deriva de caris, ou seja, graça, um presente. Então, Paulo está falando de uma edificação mútua, de um fortalecimento espiritual mútuo entre os irmãos, compartilhando da graça de Deus, compartilhando desse presente que Deus deu para a gente, né? Então, a gente vai ver que os dons miraculosos, eles não servem especificamente para fortalecer a nossa fé. Para isso, a gente tem alguns elementos, né, que são a comunhão, que é o ensino, a consolação entre os irmãos, a oração, né? Deus, ele poderia ter estabelecido que o culto fosse individual, né? Que fosse só na nossa própria casa, entre a nossa família. Só que Deus, ele conhece essa necessidade que nós temos de se reunir, de ter essa comunhão, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe como isso fortalece a gente. Então é interessante, né, essa colocação de Paulo no versículo 12 sobre a edificação recíproca, porque sugere que Paulo, ele não está se vendo numa situação em que só ele tem a ensinar, né, que ele não se coloca como superior, ele quer também ter algum fruto com os irmãos, né? Ele quer adquirir ali fortalecimento através da comunhão com os irmãos. E é muito importante destacar isso, né? Porque a gente não pode, dentro da igreja, se sentir superior, se sentindo na postura de que, eu tenho conhecimento, então não vou ficar me atentando ao que o irmão disse, né? Porque eu entendi, eu li, eu entendi, não é assim. E a gente também não pode o contrário, né? A gente não pode se sentir inferior porque a gente está vendo um irmão que prega, a gente está vendo um irmão que parece se esforçar mais, a gente está vendo um irmão que foi convertido há mais tempo do que a gente. Às vezes a gente pode sim contribuir com o crescimento espiritual daquele irmão também, né? Então a gente vai ver que frequentemente na Bíblia é incentivada a prática da comunhão. Inclusive, lá no começo de Gênesis, Deus fala, não é bom que o homem esteja só, né? Então, muito interessante a gente ver como a comunhão é importante, como Deus, ela estabelece como algo crucial, tanto na adoração, né? Na adoração, na prática de invocar a Deus, é importante a gente ter essa comunhão também. Então, no versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esse versículo pode parecer um pouco confuso, né? A gente lê assim, se prestar muita atenção, porque Paulo está falando que é devedor, está falando de uns povos diferentes aqui, o que ele está devendo para esses povos, né? Só que a gente precisa entender um conceito que é o quê? Cada sociedade, ela tem um rótulo que define quem são o nós e quem são os outros. Então, por exemplo, para os judeus, quem são o nós entre os judeus? São os próprios judeus. Quem são os outros? Os gentios. Entre os romanos, quem são os outros? Os pagãos. Entre os gregos, quem são os outros? Os bárbaros. Então, quando Paulo está se referindo aqui a essas distinções, ele quer dizer que ele deve a todos os povos. Só que o que é que ele deve, né? Não é algo que ele pegou emprestado com esses povos. Paulo, ele se sente em uma dívida no sentido de querer retribuir um favor. Só que esse favor, quem fez por Paulo, não foi os judeus, não foi os gentios, não foi os gregos, não foi os romanos. Quem fez esse favor para Paulo foi Jesus. Paulo, o que mais afetava ele é que ele entende que Jesus não só salvou ele, como também confiou a ele a responsabilidade de levar o evangelho, né? Ele sentia que ele não merecia o que ele recebeu de Jesus e mesmo assim Jesus deu tudo isso para ele. Então ele queria retribuir esse favor, ele sentia no dever de levar, de compartilhar isso que ele recebeu, né? Pela gratidão que ele sentia. É muito interessante a gente perceber essa mentalidade de Paulo. Então ele entende que agora ele precisa compartilhar essas bênçãos que ele desfrutava, né? Ele não queria guardar só para ele, era uma responsabilidade que ele tinha. É por isso que Paulo se dedicava tanto a Cristo.
E aí no versículo 15 ele vai continuar. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. É interessante porque, como a gente viu, Roma era uma cidade muito grande, né? Então a gente pode imaginar que muita gente ia querer visitar Roma, né? Como turista. Só que Paulo, ele tinha a intenção de visitar Roma para ganhar almas, né? Paulo, ele sempre tinha esse foco. Ele queria ir para lá justamente para continuar o trabalho dele. Romanos foi escrito pelo menos 20 anos depois da conversão de Paulo, e mesmo assim ele continuava tendo essa disposição de continuar levando o evangelho o tempo todo, né? É muito difícil a gente passar por esses versículos sem se perguntar se nós estamos dispostos a levar o evangelho, né? Porque a gente vê Paulo tendo toda essa disposição, mesmo com todas as dificuldades que ele passou, porque é um dever que nós temos, é uma responsabilidade. Jesus vai falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele fala isso no imperativo, né? É uma ordem, não é opcional, é uma missão que nós temos, levar o evangelho. Em 1 Coríntios 11, 23 vai falar: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então a gente tem essa missão de levar, e se a gente não está sendo visto como loucos, tem alguma coisa de errado, né? Porque para o gentio é loucura isso, é loucura o evangelho. Vamos ler o versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então ele começa aqui com por isso. Então a gente sabe que está ligado aos versículos anteriores. O versículo anterior está falando sobre levar o evangelho, né? E ele fala sobre a universalidade do evangelho, a universalidade do evangelho, que é o quê? Essa graça, né, que ele recebeu, essa graça que Deus nos deu, ela é universal, é para todo mundo, tanto para judeus como para gentios. E ele vai falar primeiro do judeu e também do grego, ou seja, a saudação acessível a todos. Só que tem um porém aí. Por que primeiro do judeu? Por que ele menciona isso? No capítulo 2 também, ele vai falar, por 2 versículos seguintes, vai usar essa mesma expressão, vai falar primeiro do judeu. E logo depois ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Parece meio contraditório, né? Por que primeiro do judeu se Deus não faz acepção de pessoas? Só que a gente tem que lembrar, primeiramente, que o Messias era judeu. O povo judeu foi o povo através do qual o Salvador veio. Então, Jesus nasceu e morreu em território judeu. Foi através do povo judeu que Deus trouxe a salvação. E os judeus, consequentemente, foram os primeiros a terem a oportunidade de aceitar ou rejeitar a Cristo. Eles foram o primeiro a ter essa oportunidade, né? O primeiro sermão evangelístico foi pregado aos judeus. A gente vê lá em Atos 13:46. Alguém pode fazer essa leitura? Então a gente vê que a primeira pregação ali foi para os judeus, e mesmo assim eles rejeitaram, né? Então convinha também que fosse pregado aos gentios. Só que essa descrição ela também ajuda a relacionar esses dois elementos, né? O judeu e o gentio. Por quê? Quando Paulo cita primeiro do judeu, o gentio ele consegue enxergar a importância que o judeu teve no plano da salvação, né? E por outro lado também, quando ele fala também do grego, o judeu consegue entender que o gentio
ele é importante sim para Deus, que ele está incluso nesse plano da salvação, né? Então, muito pelo contrário, não é para fazer distinção. Esse versículo ele até ajuda a unir esses dois elementos. A palavra evangelho, ela vai aparecer 99 vezes no Novo Testamento, e dessas 99 vezes, 70 vezes ela foi citada por Paulo. Então é interessante a gente aprofundar um pouco no qual que é o significado do evangelho, né? Para a gente entender o livro de Romanos. Vamos ler lá em Marcos 1, do versículo 1 ao 2. Marcos 1, do 1 ao 2. Então, aqui no livro de Marcos, né, um dos evangelhos, a vinda do Messias era o evangelho, era isso que significava o evangelho. Só que hoje o Messias já veio, né? Então, a gente não pode necessariamente associar que vai ser a vinda do Messias. A gente sabe que ele já veio, ele vai voltar, mas o plano já se cumpriu, o reino já foi estabelecido. Hoje em dia também existe o conceito de chamar, um conceito onde evangelho é um gênero literário, né, que diz respeito aos livros, às escrituras que falam sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Só que tem um porém, a gente não pode também usar esse termo quando está estudando Romanos. Por quê? Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, os evangelhos ainda não tinham sido escritos, né? Então Paulo ele não está se referindo aos evangelhos também. Os cristãos do primeiro século eles passaram a adotar o termo evangelho para se referir a essa grande boa notícia que tinha acontecido, que foi um presente para a humanidade, né? Mas o evangelion, que é o sentido original da palavra, evangelion, de onde vem evangelho, era um termo muito comum para descrever acontecimentos de grande importância pública, né? Vitórias militares, por exemplo, né? Era muito usada pelos romanos quando eles alcançavam uma vitória, aí eles se referiam a isso como um evangelho, como evangelion. Então a gente viu que lá no Evangelho de Marcos se referia à vinda do Messias, e em Mateus 4:23 a gente já vê uma outra perspectiva. Alguém pode ler? Mateus 4:23. Então, aqui em Mateus, agora, o reino que o Messias estabelecer era o conceito do Evangelho, né? O Messias já veio, agora o conceito do Evangelho é o que o Messias ia estabelecer, o reino. Então, as pessoas, elas não tinham esperança que esse reino que ia ser estabelecido, iam resolver os problemas delas. A gente vê isso lá em Lucas 4:18. Alguém pode fazer essa leitura? Então, a partir disso, para aquelas pessoas, o Evangelho era algo que ia resolver os problemas delas, né? Que ia curar quem era cego, né? Que ia resolver todos os problemas que elas tinham. Já nas epístolas, a gente vê que a boa notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados e a igreja foi estabelecida. Só que se cada contexto a gente vê de uma forma diferente, significa que a notícia mudou? O Evangelho muda dependendo do contexto? Não necessariamente, porque a gente vê que o Evangelho ele sempre consistiu na mesma coisa. Ele sempre foi fundamentado em Cristo. Só que antes, ele falava sobre algo que estava para acontecer. Agora a gente vê algo que já aconteceu, que o reino já foi estabelecido. A gente está aguardando a volta do Messias.
Então, para nós, a boa notícia é que a dívida foi paga. Nós fomos libertados do pecado, né? E o reino já foi estabelecido, através do qual nós podemos alcançar a vida eterna. A gente precisa destacar que Cristo, ele é o fundamento do Evangelho, né? Então, quando a gente leva o Evangelho, a gente não pode negligenciar a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, né? Isso pode parecer óbvio, só que eu já vi, provavelmente vocês também já viram por aí, alguém dizer que o batismo não é necessário, né, para a salvação, né? E a gente vê, né, na doutrina que ele é sim necessário, é descrito, e o batismo, ele representa o quê? Ele representa justamente a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então, essa ideia de que o batismo não é necessário para a salvação, se eu levar essa ideia, eu não estou levando o Evangelho, né? Porque está indo contra o que está escrito. Então, a partir disso, a gente entende que o Evangelho ele não consiste só numa história, né? Tem um aspecto doutrinário também envolvido. Alguém pode ler lá em 2 Tessalonicenses 1:8? Então, nesse versículo, a gente vê o quê? Contra os que não conhecem o Evangelho e contra os que não obedecem o Evangelho. Então, o Evangelho não pode ser só uma história, só um fato. Por quê? Porque não tem como obedecer uma história, tem como obedecer doutrina. Então, sim, o Evangelho envolve o aspecto doutrinário também. Então, a gente tem que estar ciente disso quando a gente está levando o Evangelho, a gente tem que ter o conhecimento. E existe ainda também um terceiro elemento para entender o Evangelho, que são as promessas. A remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo e a vida eterna. Alguém pode ler lá em Tito 1:2? Então a gente vê, né, que o Evangelho ele consiste em fatos, ele consiste também em doutrina, mandamentos, e ele consiste em promessas. E Paulo, quando ele fala aqui que está pronto para levar o Evangelho, ele estava levando em consideração tudo isso, né? Ele estava ciente de todas essas coisas. Então, a partir disso, a gente pode entender melhor o versículo 16, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Através do conhecimento e da obediência do Evangelho, é que nós alcançamos a salvação, né? A cidade de Roma, a gente sabe, o Império Romano era obcecado por poder. Então, quando Paulo fala que o Evangelho de Deus é poder para a salvação, como é que ele fala? Porque o poder de Deus para salvar, porque o Evangelho é o poder de salvar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, essa expressão que ele usa chama a atenção do grego, chama a atenção do romano. Só que não só, né? Porque até hoje nós vemos que existe ainda essa obsessão por poder por parte de algumas pessoas, né? Só que esse poder de Deus, essa salvação, não é algo que nós podemos comprar ou alcançar por mérito próprio, né? Então eu não posso, por mim mesmo, estabelecer o que é necessário para eu alcançar a salvação, porque é poder de Deus, só existe uma forma de alcançar, né? Alguns querem fazer do próprio jeito, mas não tem como mudar aquilo que Deus determinou. Se o que está atraindo pessoas para a igreja não é o Evangelho puro, não é esse ensino, não é o que está determinado, o que está escrito na Bíblia, então não é o Evangelho. E a gente tem um problema, né? Porque a própria afirmação ela não se sustenta, porque não tem como fazer parte do corpo se não é crendo e obedecendo no que está escrito,
Então a gente não pode ficar inventando coisas, a gente não pode levar algo que está escrito com a intenção de chamar as pessoas, com a intenção de deixar mais chamativo, né, de deixar mais atrativo para o mundo, porque não é assim, a gente tem que apresentar o que é a verdade, essa é a nossa função, apresentar o que é a verdade. E a afirmação de Paulo de que ele não se envergonha do evangélico é muito interessante, né, tendo em vista tudo que Paulo fez e tudo que ele passou. Porque Paulo, antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja de Deus, né? E por isso talvez pudesse ser vergonha para ele, né, tá levando o evangelho, porque ele foi muito criticado por isso também. Ele foi criticado porque ele era alguém que perseguia e agora ele quer levar a mensagem, ele quer levar o evangelho. Então as pessoas tinham sim o que falar contra ele, né? Então, ele era criticado também pelo apostolado, falavam que ele era auto-intitulado como apóstolo, que a gente vê que não é verdade, a gente vê que ele foi confirmado por Cristo como apóstolo, né? Pode falar, Tom. Obrigado. Então, a gente vê, né, que Paulo ele fala que não se envergonha de levar o evangelho, apesar de que ele perseguia os cristãos e apesar também de tudo que ele passou, né, ele foi preso, ele foi espancado, né, ele foi perseguido por causa disso, mesmo assim ele não parava, ele continuava fazendo o trabalho o tempo todo, né, e foi assim até a morte dele, né. E a gente também tem que se perguntar se nós temos motivo para se envergonhar do evangelho, né, porque Paulo ele fala que ele não se envergonha disso. E que motivo nós teríamos para se envergonhar do evangelho? Ser rejeitado, né? Ser mal visto pelas pessoas? Porque se for isso, tudo bem, porque Jesus ele também foi rejeitado e humilhado, né? E o que ele diz em resposta a isso? A gente vê lá em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Então, o próprio Cristo ele foi rejeitado e humilhado. Ele que era o Salvador, ele que trouxe esse presente de Deus para a gente. Ele também passou por tudo isso. Então, a gente não pode se envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a nossa missão, né? A gente não pode ter vergonha disso. É uma missão, é um dever que nós temos, é uma responsabilidade. E a gente tem que praticar isso. No versículo 16, ele vai falar, todo aquele que crê. E no 17,
a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Paulo, ele costuma, não só nesses versículos, alternar entre os termos crer e fé ao longo das cartas, né? E essas palavras, no original, elas são muito próximas, pisteu e pistes. E no português ficaria muito mais óbvio se, ao invés de fé, tivesse sido traduzido como crença. Seria mais fácil de a gente chegar nessa conclusão. Tanto crer como fé, originalmente, estão relacionadas ao termo persuadir, né? Então, ter fé é a gente estar completamente convencido, a gente ter plena certeza, estar persuadido, né, sobre algo, sustentar uma opinião fortemente, com convicção. E então a fé, ela vai se basear também em alguns fundamentos. Um deles a gente vê lá em Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. É obtida através do testemunho sobre Jesus. Essa fé ela é obtida através do testemunho sobre Jesus. Ela se baseia também em confiar, né? Não somente acreditar. Nós precisamos confiar. Se a gente para pensar, por exemplo, lá nos cristãos do primeiro século, muitos cristãos que perderam a vida, né? Não negando a Cristo. Esses cristãos, a gente vê que eles precisavam confiar que o que Cristo estava falando era verdade. Eles precisavam confiar que eles iam ser salvos, né? Porque se eles não confiassem, como é que eles iam dar a vida por isso? Entende? Então é um dos critérios aí que a gente vê para a fé. A fé ela também envolve vontade, né? Ela envolve se comprometer a obedecer aquilo que é estabelecido. A gente já viu, inclusive, lá no versículo 5, que existe uma relação entre a fé e a obediência. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, a fé, ela é um tema central no livro de Romanos, e a gente vê que, em momento algum, Paulo negligencia a necessidade da obediência, né, para cumprir essa fé. Algumas traduções de João 3,36 deixam claro a relação entre crer e obedecer. A tradução que eu uso aqui, eu não sei qual é a tradução, mas ela diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente vê aqui que a afirmação contrária a crer é o que? É ser rebelde contra, ou seja, desobedecer. Então crer e desobedecer são coisas opostas. Agora, voltando ao versículo 17, Paulo vai falar: o justo viverá pela fé. Isso levanta dois questionamentos interessantes. Primeiro, quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, ele quer dizer que é necessário que o justo tenha uma vida baseada em fé, ou ele quer dizer que aquele que tem fé vai alcançar a vida, no caso a vida eterna? Dá para a gente tirar essas duas interpretações nesse texto. E o segundo questionamento que levanta é que Paulo ele afirmou aqui que está escrito, né? Ele afirma, está escrito, o justo viverá por fé. Então, aonde que está escrito isso? De onde que Paulo tirou? Onde que está essa passagem, né? É interessante que esse segundo questionamento ele ajuda a responder o primeiro. Então, a gente vai ver lá em Abacuque 2,4. Alguém pode ler? Abacuque 2, versículo 4. Aqui no contexto de Abacuque, está falando sobre a destruição dos caldeus, né, que são os babilônicos. Deus tinha dito que ele levantaria os caldeus para destruir, para castigar Judá, aliás, para castigar Judá. E Abacuque ele se perguntava por que disso, né? Porque os caldeus eles não são mais ímpios do que os judeus? E aí Deus fala para ele, então, ele garante que destruiria os caldeus. E aí a gente vê essa afirmação: o justo viverá pela fé. Ou seja, o que significa? Os que confiassem em Deus, eles seriam mantidos em segurança,
né? Então Paulo, quando ele se refere a esse versículo, ele estava assim ciente do contexto, né? Só que ali, guiado pelo Espírito Santo, ele vê um sentido ainda mais profundo nisso. Ele entende o quê? Que Deus guarda os que confiam nele, né? Então, ali nos dias de Abacuque, essa confiança, essa esperança, essa fé em Deus, ela garantiu a vida física, né, das pessoas. Agora, nos dias de Paulo, ela resultaria em vida espiritual. Então, voltando ao questionamento, faz sentido a gente escolher uma daquelas interpretações? Porque se a gente parar para pensar, para alcançar a salvação, a gente precisa ter uma vida baseada em fé, né? Então, por que eu fiz essa analogia? Porque a gente vê a riqueza desse versículo para a gente entender no que se baseia a fé, né? Porque é justamente a ideia da gente viver uma vida baseada em fé, e como a gente viu, a fé está relacionada à obediência, então a gente viver, né, uma vida em obediência que vai levar a gente a ter vida eterna, né? Vamos parar por aqui então, está dando a hora já, e aí na próxima aula a gente continua a partir do versículo 18, amém?